como tu, nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Te sigo. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Você pode declarar isso mais forte. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Nossa declaração, Senhor. Nada nos separa de ti, Jesus. Razão da minha vida. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Irmãos amados, um bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Nós louvamos a Deus pela participação dos irmãos que estão conosco na manhã de hoje. Sejam bem-vindos. O diácono Rui, agradecemos a participação da Vera, agradecemos ao diácono Adilson a participação conosco na manhã de hoje, Joaci, Viviane, Sueli Velasco, Michel, a Nova Nicolau, todos esses irmãos que estão conosco na manhã de hoje, nosso primeiro trabalho desse dia. Agradecemos a participação do Robson Nascimento, Robinho. Muito obrigado, irmãos, pela participação conosco. É um prazer muito grande poder contar com o apoio dos irmãos à nossa live. Que Deus os abençoe abundantemente nesse dia que o Senhor fez. Por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. O Senhor os abençoe, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, fazer a oração inicial de adoração e louvor. Depois estaremos fazendo a leitura do texto para nossa
reflexão desse dia, desta manhã. Vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és um Deus grande e temível, porque não reconhecemos nenhum outro Deus que seja poderoso, que seja onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que cuida dos seus filhos. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de culto, esse momento em que vamos fazer nosso exercício devocional da manhã de hoje. Nós louvamos o teu nome pelas famílias reunidas nesta manhã, membros da nossa comunidade, nossa igreja, também a outros irmãos que porventura participam conosco, amigos, familiares, colegas de trabalho, todos nós suplicamos, ó Deus, a tua bênção sobre cada um deles. Abençoe-nos, ó Deus, com a tua instrução, com a orientação do teu Espírito, através da tua palavra. Dá-nos discernimento, iluminação, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós agradecemos a participação desses irmãos, da Renata, nossa filhota, muito obrigado. Agradecemos a presença de todos, Robinho e Valéria, todas as famílias representadas aqui, a irmã Celina. Muito obrigado, irmãos, pela participação de todos. Deus os abençoe abundantemente. Nós vamos orar, já oramos, vamos fazer a leitura do texto para a nossa reflexão. Agora que já estamos prontos para essa leitura, vamos ler em Isaías, no capítulo 40, o versículo 31, texto bastante conhecido dos irmãos. Nós estaremos então fazendo esta leitura. Isaías 40, versículo 31, diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus nos abençoe e abençoe aos irmãos que estão conosco, através da leitura dessa porção da sua palavra, que é a base para a nossa reflexão na manhã de hoje, esse domingo 19 de julho de 2020. Que Deus nos abençoe. Irmãos, o texto que lemos, texto de Isaías 40, 31, traz-nos algumas orientações bastante relevantes para o nosso tempo, esse tempo em que necessitamos de renovação, de reestruturação, de restauração da nossa vida, da nossa vida espiritual especialmente, para superarmos essas lutas, esses momentos difíceis que estamos atravessando. E nós entendemos que o homem, desde que nasce, ele já começa o seu processo de envelhecimento. Entretanto, o grande paradoxo é que, ao mesmo tempo em que esse processo acontece, também as suas células elas se renovam a cada dia. Isso parece uma grande contradição, mas esse é o mistério da vida. Ao mesmo tempo em que nós vamos envelhecendo, nós vamos também nos renovando a cada dia. As nossas células se renovam a cada dia. Então parece que é uma contradição nisso, né? Mas não é. Esse é o processo maravilhoso da vida, da manutenção da vida. Essa vida assombrosamente maravilhosa que Deus nos deu. Nossa vida espiritual não é diferente, irmãos. Ela segue essa mesma trajetória da vida física e necessita de renovação,
a cada momento. Só que, assim como acontece no corpo há um processo de renovação das nossas células e esse processo é natural, ele acontece naturalmente. Na vida espiritual, nós precisamos de fazer a nossa parte, nós precisamos de buscar essa renovação. Nós temos necessidade de renovação a cada dia. E a palavra de Deus é um instrumento através da qual nós temos todos os ingredientes necessários e todos os ingredientes que precisamos para percorrer esse caminho da renovação espiritual. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte, não podemos ficar esperando. Como a vida física, que acontece independente da nossa vontade, ela vai se reestruturando, as células vão se renovando. Eu não preciso ajudar a célula a fazer isso, ela faz esse trabalho de forma natural, pela misericórdia, pelo poder de Deus, na criação do homem, nesse homem complexo e maravilhoso que Deus criou. E isso nós vamos ver então, esse caminho da renovação espiritual e quais os passos que esse texto nos indica para que nós possamos buscar essa renovação espiritual, para que nós possamos alcançar esta renovação da nossa alma. Como é percorrido então esse caminho da renovação espiritual? Nós vamos ver pelo menos 3 passos aí nesse texto que nós lemos. Em primeiro lugar, irmãos, o caminho da renovação espiritual é percorrido por aqueles que depositam sua esperança no Senhor. Então, o primeiro texto, ou a primeira parte do texto, que nós lemos, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, primeiro passo, a primeira orientação que o texto está nos dando é que o caminho da renovação espiritual ele é percorrido por aqueles que depositam sua esperança no Senhor. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, tá? Então, é diferente do processo de maturação, do processo de renovação física, que acontece naturalmente. Aqui, ele não acontece naturalmente. Deus age no nosso coração, Deus age na nossa vida, Deus intervém na nossa vida pelo seu Espírito, mas nós temos que fazer aquilo que nos cabe. E aqui o texto está dizendo: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É preciso manifestar e depositar nossa esperança no Senhor. Tá? O Salmo 39, versículo 7, diz assim: e eu, Senhor, que espero? E aí ele continua dizendo: tu és a minha esperança. E eu, Senhor, que espero? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, o salmista: tu és a minha esperança. O capítulo 62 também do Salmo, o versículo 5, também nos diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então, a palavra de Deus tem todos os elementos, todos os ingredientes, todos os caminhos, todos os princípios necessários para que nós depositemos no Senhor a nossa confiança e façamos do Senhor a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E eu, Senhor, o que espero, tu és a minha esperança. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então precisamos fazer a nossa parte, depositar a nossa esperança no Senhor. A segunda lição que nós temos nesse texto vai nos mostrar na segunda parte do versículo uma outra lição, outro princípio, que diz que o caminho da renovação espiritual
é percorrido por aqueles que têm a visão do alto. Olhe bem o que diz o texto. Sobem com asas como águias. Tá? O verbo subir está dizendo que tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida espiritual, nós não buscamos na dimensão terrena. Não faz parte da dimensão terrena, mas é do alto. É do alto. Diz o texto, sobem com asas como águia. O profeta Isaías, quando ele tem a visão do seu chamado, observe, lá no capítulo 6, o versículo 1, quando ele é chamado, ele diz assim, registra assim o texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, Isaías teve essa visão do alto. Ele olha para o alto e vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. No capítulo 15, no versículo 5, tá? Nós vamos ver aqui do livro do Gênesis, o Senhor anima o coração de Abraão, que estava desanimado por não ter um herdeiro. Abraão estava envelhecido, tá? Não tinha ainda um herdeiro, como Deus tinha prometido lá no capítulo 12, tá? E Deus conduz então Abraão para fora da sua tenda e diz para ele essas palavras, Gênesis 15, 5. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. E lhe disse, será assim a tua descendência. Mais uma vez, o texto de Gênesis, capítulo 15, verso 5, nessa experiência vivida por Abraão, quando Deus o conduz para fora da tua tenda, Deus está dizendo para ele, olha para o alto, ou seja, olha para os céus, tá? Olha para o alto. Então é do alto que vem a nossa renovação. Como disse no início, a nossa renovação, a nossa vida espiritual, ela não provém da terra, ela é do alto, ela não é natural, ela é sobrenatural. Ela provém de Deus para o nosso enchimento do coração, enchimento do espírito, para a nossa renovação, para a nossa maturidade cristã, para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da nossa fé. Ela vem do alto. Então essa é a segunda lição que nós aprendemos nesse texto, que o caminho da renovação espiritual é percorrido por aqueles que têm a visão do alto, assim como Isaías teve, assim como Abraão teve essa experiência, tá? Então é preciso que nós tenhamos também aqui a disposição de agir da mesma maneira que agiram os servos de Deus no passado. Em terceiro lugar, irmãos, tá? Nós temos uma outra lição nesse texto, e a terceira parte do versículo 31 do capítulo 40 que nós lemos, nos ensina mais uma lição. E que lição é essa? Aqui o texto vai nos mostrar que o caminho da renovação espiritual é percorrido por aqueles que estão preparados. Olha o que diz o texto. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Isso chama a nossa atenção para o preparo. Quando nós estamos preparados, quando um atleta está preparado, depois de muito treino, né? Depois de muito preparo, tá? Ele pode se lançar na carreira, ele pode se lançar em busca do seu objetivo e ele vai alcançá-lo, e ele vai, né, obter o prêmio porque está preparado, está pronto. Jeremias, lá no capítulo 3, 22 e 23,
que já nas Lamentações de Jeremias, ele mostra como o Senhor nos prepara. Diz assim o texto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Esse é o versículo 22. Agora observe o 23. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ou seja, mais uma vez, fica patente aí que a nossa renovação espiritual, ela provém de Deus, ela provém do alto, tá? E para que nós estejamos prontos, para que nós estejamos preparados, nós temos que confiar em Deus, nós temos que esperar na sua misericórdia, nós temos que aguardar na sua fidelidade, porque Deus é fiel às suas promessas. Então, aquilo que Deus promete fazer em relação a nós, Ele cumpre. Observe que Deus, Ele não é fiel a mim. Deus não é fiel ao homem. Ele é fiel às suas promessas, aquilo que Ele prometeu para mim, para você, para o seu povo, Ele cumpre. Ainda há um outro texto de Paulo falando em sua carta a Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 2,15, dá-nos a receita para o devido preparo espiritual. Então ele vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que o manejo da palavra, tá? O aprendizado que recebemos através da palavra, através de uma vida sábia, uma vida de oração, uma vida de temor de Deus, uma vida de obediência, são caminhos bíblicos, são caminhos que são traçados pelo próprio Senhor para o nosso bem, para que nós possamos viver uma vida de maturidade espiritual, uma vida de renovação espiritual. Então, relembrando aqui, o caminho da renovação espiritual é percorrido por aqueles que depositam sua esperança no Senhor. Irmãos, onde é que nós estamos depositando a nossa esperança? Tá? Precisamos fazer essa análise. Onde está o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? Para onde nós estamos olhando? A palavra de Deus diz que o caminho da renovação espiritual é percorrido por aqueles que têm a visão do alto. Para onde os nossos olhos estão se dirigindo? Então é preciso olhar para o Senhor. A palavra de Deus, lá com Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz: olhando para o Senhor e consumador da nossa fé, Jesus. Portanto, aqueles que têm a visão do alto têm também o caminho da renovação espiritual. É preciso fazer isso. É preciso voltar os nossos olhos para o Senhor. É preciso ter a visão que teve Isaías, quando viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas essa visão, irmãos, temos também que pensar isso, ela não é contemplativa. Nós não podemos olhar para o alto, tá? E esquecermos que nós estamos aqui. Nós temos que ter o pé no chão. Temos que ter sempre a nossa visão do alto, mas não esquecer que, por enquanto, nós somos peregrinos nessa terra. Os nossos pés estão nesse chão. Devemos caminhar firmes, resolutos, com a visão do alto, mas com a consciência de cumprirmos o nosso dever enquanto estamos aqui, com o pé no chão, tá? Senão corre o risco da gente imaginar que podemos ter uma visão apenas contemplativa de Deus. Não, a nossa visão é do alto, mas os nossos pés estão no chão. E por último, não nos esquecermos
que o caminho da renovação espiritual é percorrido por aqueles que estão preparados, tá? E o nosso preparo, ele vem, ele provém, ele é originado na própria palavra de Deus. A palavra de Deus que deve ser a nossa regra de fé e prática, que deve ser o nosso instrumento de busca, de orientação da palavra de Deus, a nossa vida, né, de oração constante, de uma rotina de oração, a nossa vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, porque Deus, na sua fidelidade, Ele nos sustenta, Ele é o nosso provedor, Ele dirige os nossos passos, Ele nos toma nas suas mãos para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. E lembrando aqui a palavra, relembrando, né, a palavra de Paulo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a vida dos nossos irmãos, da nossa igreja, de cada um de nós, para que nós possamos traçar esse caminho, tá? Um caminho de renovação, onde Deus é a nossa esperança, onde devemos ter sempre a visão do alto e onde devemos estar preparados. Preparados através da palavra de Deus, preparados através da vida de oração, preparados através de um testemunho exemplar, tá? Da comunhão com os nossos irmãos, todas essas questões que fazem parte da vida cristã e que devemos desenvolver, né, com sabedoria. Que Deus nos abençoe, abençoe todos os nossos irmãos que participam conosco na manhã de hoje, que Deus esteja conduzindo a nossa vida durante esse dia e nos preparando para mais um trabalho, logo mais, não às 8, mas às 19h30, com o nosso culto vespertino. Deus abençoe a sua vida, as famílias reunidas na manhã de hoje, deste dia, deste domingo, que é o dia do Senhor. Abençoe os nossos amigos, os nossos familiares, todos aqueles que estão conosco. Agradecemos a todos os irmãos que já foram citados aqui, tá? E mais alguns irmãos que chegaram depois aqui. A Beatriz, muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado, Celina Velasco, Ana Cláudia Vasconcelos, tá? Todos esses irmãos que participaram conosco na manhã deste dia, já foram mencionados aqui, tá? Deus esteja abençoando rica e abundantemente a vida dos irmãos no dia de hoje. Que Deus os abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a nossa oração de encerramento do nosso trabalho nesta manhã, lembrando o nosso compromisso de oração pelos nossos irmãos, por aqueles que temos orado durante a semana. Nós, na manhã de hoje, queremos apenas lembrar aqui de orar pelos enlutados, com muito pesar. Ontem, nós estávamos orando aqui pelo Maicon e a gente soube do falecimento dele. Nós ficamos muito tristes com isso. Não é uma pessoa do nosso convívio, mas nós sentimos muito o falecimento desse jovem moço ainda, muito novo ainda, e acometido da Covid, e não resistiu, né, à gravidade do caso e faleceu ontem. Nós queremos orar pelos familiares enlutados deste moço e rogar que Deus conforte o coração da esposa, dos pais, dos familiares. O irmão, ele é irmão do Manuel, que também está com Covid. Nós estaremos então orando pelos enlutados na manhã deste dia, tá? Então vamos orar, irmãos. Senhor, queremos louvar e bendizer o teu nome. Queremos, ó Deus, te agradecer por esse dia que o Senhor fez
e acrescenta a nossa existência. Queremos te honrar, Senhor, com a nossa vida. Queremos honrar o teu nome com o nosso testemunho. Queremos, ó Deus, tudo fazer para te agradar. Queremos te adorar porque reconhecemos que só tu és Deus verdadeiro. Queremos glorificar o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus santo. Queremos, ó Deus, te exaltar, porque tu és um Deus grande e temível, mais que todos os deuses, porque tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que socorre os seus filhos. E nós te agradecemos, porque tu tens socorrido, Senhor, os nossos irmãos da nossa igreja e nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que compartilhamos com os Não entendemos porquê, mas estamos aqui agradecendo mais uma vez a participação dos irmãos e nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos abençoado, tem abençoado a nossa vida, tem abençoado a nossa igreja. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram conosco na manhã de hoje. Deus esteja conduzindo e abençoando a todos aqueles que participaram conosco nesse dia, na manhã desse dia. E lembrar que nós temos um compromisso às 19h30, né? Além do compromisso de hoje, não é, da SAF. Nós rogamos a Deus abençoe a nossa SAF, que tem também o seu trabalho hoje à tarde. Deus esteja abençoando as nossas irmãs que estarão reunidas às 17h30. Deus abençoe e conduza o trabalho da SAF de nossa igreja e todos os segmentos da nossa igreja. Deus abençoe abundantemente, dando um ótimo dia, um dia muito abençoado a todos os irmãos, as irmãs, a todas as famílias da nossa igreja, aos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. Deus os abençoe abundantemente. Amém.